Então, Agora é valendo. já está a valer agora, correto? Então, Fátima, obrigado. E porque já íamos aqui na conversa, já estávamos a ir, e eu disse, espera que há aqui... O assunto estava bom. O assunto já estava a ficar bom e é importante, se calhar, trazer isto para vídeo. Mas, para quem não conhece, aqui de forma muito rápida, se quiser fazer uma introdução, a Fátima trabalha como psicóloga terapeuta. Eu sou psicoterapeuta, na abordagem junguiana. Eu atendo clinicamente aqui em Lisboa, assim como sou docente. Faço formações em psicologia, grupos de estudo, supervisão, já há 6 anos aqui em Lisboa. Ok. Dentro daquilo que é, estávamos a falar de que cada vez mais existe uma procura pelos conhecimentos na área junguiana e pela psicologia analítica e por toda a base junguiana, correto? Certo. Pronto. E uma das coisas que mais me fascina na componente junguiana é a componente dos arquétipos e a simbologia. Uma das coisas que eu estou constantemente a tentar entender, que às vezes... eu gostava de parar de tentar entender ou ter esta necessidade, mas acabo muitas vezes por ter e só desfrutar, acho que era mais tirava mais proveito, mas ainda assim tento muitas vezes entender como é que este trabalho de mapear um conjunto de ações para símbolos é construído ao longo de gerações, ou seja, a humanidade ao longo das gerações vai tendo um conjunto de ações, e essas ações depois entram no nosso inconsciente coletivo e depois transformam-se em símbolos, correto? Quase. Quase, ok? Mas como é que é feito este mapeamento, ou seja, esta simbologia? Como é que quando na componente junguiana, quando se assume que se sonha, e já lá vamos aos sonhos, também, quando aparece algo num sonho ou quando aparece uma referência num sonho, essa referência é alocada a um significado. Como é que é feito essa, ou qual foi o processo de passar essa simbologia de uma leitura para efetivamente poder ser traduzida depois num comportamento ou significar essa simbologia? A dúvida é muito boa, porque assim, o Jung ele traz para a gente um conceito sobre inconsciente pessoal, que é o nosso, que nós não conhecemos, além na consciência que nós temos, o parecer do que nós vemos, mas no inconsciente coletivo, ali está inscrito tudo de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as civilizações. Então, esse espaço que é em comum entre todos e de todos os tempos, tudo que passa pelo nosso sistema psíquico fica inscrito neste lugar. Como é que esse lugar se comunica conosco através dos tempos, né? Ou individualmente ou coletivamente? Por imagens. Então, o inconsciente, a psique, fala conosco através das imagens. Quando as imagens afloram, se a gente pega o que vem do inconsciente e consegue alocar numa realidade do momento nossa, pessoal, coletiva, familiar, nós temos então um símbolo. Então, só a imagem não é símbolo. Okay. A realidade não é símbolo. O que é símbolo? É eu pegar a informação que vem de uma forma imagética do inconsciente e colocá-la, então, num processo de uma suposta concretude ou realidade do momento. Porque aí vai fazer um sentido, vai dar um significado. E tudo que tem sentido e significado, ele é sagrado. Ele colabora para que algo chegue até nós como uma informação importantíssima para o meu momento, para o meu individual ou para o meu percurso de vida. Consegue dar um exemplo muito simples de alguma coisa que tenha passado por esse processo geracional e que agora nos desperta uma imagem e que... Sim, a gente, por exemplo, vamos ver os sonhos. Ou as sincronicidades, quando você precisa de uma informação, né? Principalmente quando você está atento na procura da tua individualidade, da tua individuação,
Quando você fica atento, por exemplo, a um sonho, que imagens são essas que surgiram? Aí a gente fala assim, não, poxa, mas é porque eu estava andando mesmo na rua e vi uma escada na rua e sonhei com a escada. Não. A psique vai usar um objeto que seja inteligível para a tua consciência, para usá-lo como uma informação. Então, essa imagem que vem do sonho, quando eu consigo analisá-la e perguntar, tá, mas escada significa o que para você? Mas quando você estava passando na rua que tem o número 5, o que 5 significa? O que aconteceu com você quando você tinha 5 anos? Então, essa imagem transportada para uma realidade tua, né, suposta realidade, ela vai dar um significado para você. Ah, com 5 anos eu realmente tive um problema com o meu pai ou com a minha mãe. Ou então, escada me remete a um trauma que eu tive. Então, normalmente o símbolo, quando ele é formado, ele traz para você um insight, uma significância que você precisa dar informação para um caminho, daquilo que você busca. Mas há uma diferença entre um símbolo, a minha questão é, pode existir uma diferença entre aquilo que é um símbolo para o indivíduo e o símbolo para um conjunto de indivíduos? Por exemplo, uma cruz pode ser, historicamente, tem significância para conjunto, para muitos indivíduos, mas neste ponto a escada tem uma simbologia para individual. Porque é assim, Rumi, quando nós olhamos para o símbolo, a partir do momento que você tem esse arquétipo, que arquétipo é aquilo que é típico e arcaico de todos os tempos. Então, vai se formando também um símbolo que a gente chama que ele é suprapessoal. Suprapessoal é além do meu individual, que ele acaba tendo um significado para um coletivo, para uma região. Você pega a vaca, ela tem uma significância, né? Vamos pensar, quando a gente olha para a Índia, a vaca tem uma significação. Para nós ela tem outro. O dragão na China tem um significado, para nós tem outro. Então, essa forma suprapessoal, que é coletiva, ela compõe já uma ideia do que seria aquele símbolo. Só que quando nós trabalhamos individualmente, a premissa é, primeiro, o que essa imagem, esse símbolo que se forma, né, significa na tua vida. Porém, se a pessoa não consegue, tá ali, não chega em lugar nenhum, aí de repente essa história do suprapessoal, mas olha, a serpente, ela também significa sabedoria. Você sonhou com a serpente, pode ajudá-la a chegar em algum lugar. Mas como na psicologia de profundidade, não somos nós que falamos para o outro o que acontece na vida dele, no momento dele. Na psicologia de profundidade, nós ajudamos, apoiamos, damos a mão, eu falo que nós cutucamos, para que a própria pessoa chegue em alguma resposta em cima do que está sendo analisado. Porque é diferente eu falar para você, está acontecendo isso com você, Rubem. E a outra coisa é você falar para mim, nossa, eu cheguei nesse lugar e eu descobri o que tinha. Porque corre o risco de você ficar no mental, estudar muitos conceitos e não integrar. Porque integrar requer que eu entre em contato com uma emoção do que está acontecendo. Se eu não acessar a emoção, eu corro o risco de entrar até em defesa usando uma teoria, que é muito comum às vezes no meio acadêmico. Por exemplo? É perigoso. Você pode, eu falo muito isso nos meus cursos. Então você estuda. Então de repente você vira e fala assim, mas eu não consigo fazer isso porque eu tenho um complexo materno negativo, eu tive problemas com a minha mãe. Essa pessoa, ela provavelmente, ou talvez não tenha chegado numa conclusão pessoal dela. Não, eu sofri com a minha mãe, eu sei o que aconteceu. Ela ouviu falar que ela tem esse problema com a mãe, de alguém ou de um livro, chegou a essa conclusão mental e ela não consegue sair disso. É muito parecido com, de repente, porque a astrologia é arquetípica e muito bem, eu acho que tudo que é arquetípico nos guia. Mas uma coisa é eu falar assim, mas é porque eu tenho ascendente em Áries e não faço mais nada com isso. E a outra coisa é eu integrar o que esse aspecto, né, desse astro me guia, traz para mim como benefício, como dificuldade, os caminhos que ele pode me oferecer para eu percorrer um autoconhecimento ou o que eu tenho para fazer aqui para a humanidade.
Então, é muito perigoso, porque esses sistemas de defesa impedem que eu acesse as emoções. Então, nos meus cursos, eu costumo muito dizer isso. Olha, estamos estudando Jung, mas é assim, a premissa é, primeiro leve para você o que a gente conversa aqui e tente sentir no teu processo de vida, porque o entendimento é totalmente diferente do que você ouvir algo pronto de alguém. Então, na terapia, por exemplo, junguiana, não é aconselhável que a gente fale, olha, você tem um problema com teu pai por causa disso ou daquilo. É interessante que eu ajude você a descobrir qual é o problema que você tem com seu pai, mas não sou eu que vou te dizer qual que é o problema. Então, mesmo em processo terapêutico, é possível que a Fátima identifique o que está a acontecer e depois fica ali, ok, agora eu tenho a sessão para... o resto da sessão para tentar que... Mexer naquilo para tentar ver se... Porque você vai falar, mas pacientes perguntam, mas você nunca falou qual que é o meu problema. Várias vezes eu falei, mas como a pessoa não está pronta ainda para entrar em contato com aquilo, ela não ouve. Mas então como é que é uma sessão com a Fátima? Porque eu tenho... Eu tenho horror a sessões de terapia em que do outro lado só se ouve. Então o que é que sente sobre isso? E o que é que acha sobre isso? Porque eu sinto necessidade de se bater a bola para lá, que do outro lado alguém... E acho que terapia é muito sobre bater bola, mas Sim. é preciso alguém do outro lado para bater bola. Que te rebata a bola, né? Senão estou a jogar contra a parede sozinho. Sim. Então, mas E não direciona. A psicologia junguiana, ela tem essa vertente muito boa que é a escuta, muito questionamento, mas também do lado de cá nós falamos, nós comentamos, nós direcionamos, nós de alguma forma tentamos dar algum significado para o que está acontecendo, sem obviamente, porque no fundo, cada caso é um caso e não necessariamente eu sei tudo sobre o que está acontecendo ali. Né? Eu recebo aqui alguma informação durante esse processo, também no meu inconsciente, para poder direcionar a pessoa. Então, é uma terapia onde há uma conversa, né? Há uma dialética, há um fala daqui, um comenta dali, um pergunta dali. Muitas vezes as pessoas perguntam ao contrário, não sou eu que pergunto, a pessoa pergunta para mim. Né? E eu vou sentindo o processo e vou direcionando, informando, tirando as dúvidas da pessoa, porque na dinâmica dessa terapia tem uma hora que a gente chama aqui de educação. A gente também educa. Então eu vou falar para você, olha, isso que você tem é uma sombra. Foi algo que você reprimiu no momento da tua vida e que agora está querendo se mostrar e está tomando conta de você. Mas você percebe? Eu não falei qual que é o teu problema, e nem qual que é a tua sombra, e nem o que está acontecendo com você. Eu direcionei você para o cenário da psique que está querendo te dar alguma informação. Ou como isso aconteceu para que você enxergue o caminho. Ok. Faço assim, complico ou fica mais claro? Não, fica mais claro. A Fátima tem a componente de consulta, de sessão, e a componente formativa. Ok? Tipicamente as pessoas acabam por procurar mais a Fátima para a componente terapêutica ou formativa. Como é que foi ao longo do tempo em que... Isto também reflete... explicar que a Fátima está em Portugal há 6 anos, não é? Estávamos a falar. Está há 6 anos e, portanto, também houve uma transição para cá. Houve uma transição. Pronto. E depois tenho aí outra curiosidade. Mas neste momento, tipicamente as pessoas procuram mais uma componente formativa do tema junguiano ou terapêutica? Parece tudo. Tem pessoas que querem apenas, né, o setting terapêutico, querem trabalhar a si mesma, e tem um grupo de pessoas que querem conhecer Jung, se especializar ou saber mais sobre si próprios, mais num ambiente em grupo ou num ambiente mais de formação. O que acontece muitas vezes é, a partir do momento que a pessoa entra na formação, e essa formação junguiana, ela mexe muito com os nossos processos pessoais. Aí, de repente, a pessoa sente uma necessidade de buscar auxílio terapêutico, então até por aquilo que foi mexido, né? Aquilo que balançou dentro dela.
Então, aí ela procura terapia. Ela fala, Fátima, você pode me atender porque eu tô, né, isso mexeu comigo, o assunto mexeu. Ou então eu tenho os colegas Mas o assunto terapêuticos. mexe pelos assuntos em si ou porque a própria formação tem uma componente de autoanálise mais prática que provoca esse movimento? São os dois ao mesmo tempo, porque a partir do momento que você começa a estudar Jung, nesse olhar não de algo que você vai estudar a teoria, e sim tentar integrar aquilo que está sendo falado, mexe, não tem como não mexer, uma hora bate. Uma hora uma aula de sombra mexe numa sombra, uma aula sobre a mãe mexe com a mãe, com o pai. Então as pessoas acabam, quem leva isso bem a sério, tenta colocar de uma forma bem integrada dentro de si o que está sendo estudado, normalmente mexe. Muitas pessoas já vêm e estão em terapia. Outras vêm e buscam a terapia. Como eu tenho um trabalho já de 6 anos, eu tenho psicólogos e terapeutas que trabalham já nessa área. Nós temos até um grupo de supervisão, uma rede de terapeutas que trabalha também com valores sociais. Então, tem sempre também essa possibilidade da gente estar encaminhando, ou para mim, ou para algum colega, ou então para quem já está trabalhando com a formação junguiana aqui. Ok. E fazendo a transição do Brasil para Portugal, e sentiu diferença nos temas que as pessoas tipicamente levavam para as sessões? Ou seja, existe uma diferença no perfil de quem procura as sessões em Portugal e no Brasil? Isto, por acaso, até foi Interessante a pergunta. foi um tema que eu falei, porque na última conversa que tive com Joaquim Manujo, ele disse-me, a propósito das constelações familiares, ele disse que fazia constelações em Portugal e no Brasil, que não tinha, eram coisas completamente diferentes, e ele depois deu nota de que havia certos temas que eram mais propícios a acontecer em Portugal. Em Portugal existe também, ou seja, fazer terapia no Brasil, o perfil, vamos lhe chamar, o perfil da pessoa que procura as sessões ou que faz terapia é diferente do perfil, por exemplo, português? Eu entendo sua pergunta, mas vamos separar uma coisa aqui. Quando a gente está falando sobre questões culturais e coletivas, seja do padrão familiar, e eu acho que o Joaquim está certíssimo, porque eu fazia constelações no Brasil, cheguei a fazer aqui, depois eu firmei mesmo em Jung. O que muda é o histórico que a gente tem, porque a gente tem uma história em Portugal, né, muito ligada, por exemplo, à África. A gente tem o Brasil, que é um país mais recente, onde a história é diferente. Então, os padrões culturais históricos de cada país vai influenciar no sistema familiar ou na própria pessoa. Então, para a constelação familiar, porque o sistêmico também é um estudo da psicologia junguiana. Então, nessa hora que a gente vai ver o cultural, né, a história da civilização aqui, da Europa ou do Brasil, isso interfere sim. Mas os temas individuais, por serem arquetípicos e comuns a todos, esses não. Seja pai, mãe, sombra, seja ali o que a pessoa está trazendo como dificuldade, bloqueio, trauma, complexo, ali está sempre no individual e é muito comum e típico, né, de todos os tempos e de todas as civilizações. O que muda é o contexto onde isso está inserido. Então, esse cuidado aonde ele está inserido, a gente precisa ter essa atenção. Eu, por exemplo, eu tenho os meus ancestrais daqui, né? Os meus parentes, meus ancestrais são daqui. Então, eu não senti, por exemplo, muita dificuldade com coisas culturais, com o dialeto, né, com a pronúncia de vocês. Mas sim. Que às vezes acontece. Porque às vezes acontece. Acontece Sim. Pessoas que vêm do Brasil para Portugal e pensam que a transição vai ser mais fácil pela língua e às vezes encontram... As minhas filhas, né? Olha, eu tive muito contato, né, com a cultura portuguesa. Minhas filhas já não. Então, quando elas vêm para cá, né, elas olham, eu não entendo o que ele fala, ela fala para mim. E eu não senti essa dificuldade por conta, né, de eu ter aqui um pai, uma mãe, um avô, um tio, todo mundo que manteve muito até da cultura portuguesa lá no Brasil. Okay. Então, é distinto. E sempre alguém tem alguma história que é diferente do outro, porque nós somos únicos.
Então, mesmo se você está trabalhando com pessoas do Brasil, a história é diferente. O Brasil é enorme, temos o Nordeste, o Sudeste. Aqui também a gente tem o Porto, tem o Algarve. Então, cada um tem uma história. Cada um, apesar de ser coisas muito comuns que a gente tem, que são típicas, a gente tem que respeitar sempre o histórico dessa pessoa. De onde ela vem, onde ela está inserida, o nascimento dela, o percurso de vida. Então, esse cuidado da individualidade é um respeito que a psicologia de profundidade tem. Não tem receita pronta. E ainda bem. Olhando à vida de Carl Jung, e mais uma vez, uma das coisas que me fascina dele, em Carl Jung, estávamos a falar disto antes do início, era principalmente o interesse dele pela espiritualidade, não tanto pelo oculto, mas pela espiritualidade, e que o levou para um conjunto de caminhos, desde a componente mesmo arquétipa, que obrigatória teria de o levar a um conjunto de civilizações para significar comportamento em diferentes civilizações, a própria astrologia. Qual é o legado dele? O que é que ele foi deixando? Ou qual é, se a gente pudesse sumarizar a visão dele sobre este tema da espiritualidade? Porque aquilo que eu sinto é que havia um contrassenso, não era um contrassenso, de certa forma ele tinha como investigador, tinha que haver uma componente científica e de verificação. Exato. Pronto, mas depois havia o outro lado desta componente que é mais difícil de explicar. Como é que ele navegava estas... Navegava com muito cuidado. O Jung tinha um medo muito grande de ser chamado de místico, por olhar para esse lugar. Místico, na verdade, é uma palavra muito boa. Nós que olhamos, né, para ela Mas de ao uma contexto forma. da época e ao contexto dos pares. Época, e ao contexto dos pares. Imagina ali, né? 1900 e pouco ali, uma época muito racional, falar de intuição, de inconsciente. Temos o Freud, que deu uma alavancada muito grande, depois o Jung se juntou ao Freud, depois, né, continuou o trabalho dele. E a busca do Jung, desde pequenininho, era identificar o que é o bem e o que é o mal. Ele tinha esse percurso na vida dele. Desde pequenininho ele tinha sonhos, ele tinha questões que o pai dele, que também tinha um lugar mais religioso e a mãe mais espiritualizada, que eles não respondiam. Então, o Jung tem esse percurso sobre o bem e o mal, né, que a gente fala que é por que o ser humano sofre? Ele tinha muito essa questão. Fala-se do bem, mas não fala-se do mal, né? Então, o que as religiões querem dizer? Porque religião é um componente cultural para a gente tentar chegar na espiritualidade, né? O ponto central é o que está depois ali do nosso caminho enquanto religião. Porque as escrituras sagradas trazem o mesmo contexto espiritual, sobre o divino, sobre o transcendente. E o Jung, então, tem essa busca de o que é o bem, o que é o mal, qual é o sentido de vida, o que eu estou fazendo aqui, o que é intuição, o que é isso que transcende a minha consciência, porque ele tinha muita facilidade em ter visões. Ele tinha uma prima que era médium, ele queria entender o que é isso, quem fala com ela, como essas informações chegam, e ele vai estudar o inconsciente. Ele não começa aqui com o inconsciente. O inconsciente já vem lá de trás de muitos estudiosos, mesmo, né, civilizações antigas, sagradas, Idade Média tinha muito, oculto, é claro, e o Jung vai mais fundo um pouquinho. Ele não trabalha só o nosso inconsciente pessoal, como Freud chega, ele quer saber mais. Então, esse lugar de espiritualidade, ele encontra nesse inconsciente coletivo. Tanto que ele faz um mergulho, depois de um tempo, com Freud, ele faz esse mergulho no inconsciente, onde ele vai captar essas informações e transcreve para nós, em livros negros, em livros vermelhos. Então, no final, onde é que ele chega, né? Como ele disse, Nietzsche fala, né, que Deus morreu aqui fora, principalmente no livro vermelho, ele fala, porque Deus está dentro. Então, qual que é a componente? A gente perceber que... E é uma mensagem muitas vezes distorcida. A frase de Nietzsche de Deus está morto é uma mensagem completamente distorcida, porque não tem nada a ver com aquilo que as pessoas imaginam a frase literal. E o que ele queria mesmo dizer era que está dentro. Está dentro, está né? dentro. E o Jung
traz isso, principalmente no Livro Vermelho, no percurso, né, dessa psicologia maravilhosa, ele traz isso, que a nossa psique, a gente tem a imago Dei é a imagem de Deus dentro de nós. E esse transcendente, né, que seria esse espiritual, esse self, ele fala conosco que quer se realizar na Terra. E para isso ele precisa dessa centelha que é o ego. Então, mas o ego, para poder fazer essa realização aqui, ele precisa desse contato com o inconsciente. Então, a grosso modo, bastante de sobrevoo, vamos dizer assim, que o Jung traz muito essa mensagem, que nós temos algo transcendente em nós, que o ego, né, enquanto essa figura que vai fazer essa transposição do mundo concreto para esse mundo interno, transcendente, né, espiritual, e do espiritual para a Terra. Então, o ego, ele tem essa função, porém, nós nos identificamos demais com essa persona, com o ego. A gente acha que é o ego, nós que escolhemos as coisas. E o Jung traz isso. Não. O tempo todo, esse transcendente, esse divino, está nos informando alguma coisa. E nós, enquanto ego, deveríamos aprender a fazer essa escuta, para poder seguir o nosso caminho e descobrir. Tanto que um primeiro momento da vida, o Jung fala muito isso, é para nós desenvolvermos a nossa potência de ego, conhecermos, né, onde nós estamos vivendo, para depois, num segundo momento, começar a fazer esse percurso de busca espiritual. Então, no final, o Jung tem a cientificidade toda que ele busca, muitos livros não foram publicados antes da morte, ele tinha medo disso. Muita coisa ainda está para ser publicada, que está no espólio da família, mas a obra do Jung, ela traz muito esta questão da espiritualidade. Portanto, havia uma missão quase de trazer a espiritualidade para o meio da ciência. Exato. E de traduzir, só que dado ao contexto da época, tinha que ser... com muito cuidado. Com muito cuidado. Mas até hoje, quando nós do meio junguiano, e nós sabemos que quando nós falamos, nós muitas vezes somos muito mal interpretados, porque aqui a gente tem uma ciência por trás, a gente tem aqui bases científicas, muito estudo, muito processo interno, muito empirismo, que é a prática, né, em nós mesmos, experiências que se repetem, e as pessoas ainda acham que isso é místico. Mas qual é a ordem, isto foi um tema que ainda falamos também com Joaquim, qual é a posição da ordem dos psicólogos, vou-lhe chamar assim, quer seja a começar por Portugal, mas não sei se é a mesma, por exemplo, no Brasil, mas qual é a posição, por exemplo, da ordem sobre uma psicologia analítica e junguiana? Como é que eles olham para... Porque acaba por ser, de qualquer forma, por ser um autor respeitado. Lá no Brasil, a gente já tem Jung de uma forma, até nas universidades, e não só na psicologia. Em outras áreas, Jung já faz parte do currículo. Só que assim, o CRP, no caso, né, por exemplo, que é de São Paulo, que é a Ordem dos Psicólogos, já está inserido o Jung, então ali a gente tem o Jung muito bem respeitado, muito bem já divulgado, né, e muito bem integrado, principalmente ali na região, agora no Brasil todo eu sinto isso, mas iniciou ali, Rio, São Paulo, principalmente. Porém, assim, não existe uma formação universitária junguiana, ainda não chegamos neste lugar, né? O que existe é um curso que teve início ali em Zurique, né, na terra do Jung, na Suíça, e esse curso dá uma formação internacional, né, que é o Instituto Junguiano. E dá a possibilidade, então, de você ter essa certificação e andar pelo mundo, de alguma forma, trazendo Jung. Só que, quando nós olhamos para este lugar onde Jung é certificado em Portugal, não, porque não existe uma certificação nem uma aceitação muito grande aqui. Então, ele faz parte de alguma coisa... pelos órgãos que, de certa forma, não vou dizer regulam, mas que dão as diretrizes de psicoterapia. Se você pensar na ordem, por exemplo, as universidades aqui, pelo que eu entendo e sei,
há uma formação de uma psicologia social, mais psicanalítica, mais comportamental. Então, as linhas aqui tendem mais para essas e não para uma linha junguiana. Quando você pega universidades, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, elas vão, né, principalmente a psicanalítica, mas elas inserem o conteúdo junguiano. E aqui o que eu sinto é que ainda não há essa inserção da psicologia analítica dentro. Existe alguma menção, mas Pouca, muito pouca. mas pouca. Então, se você vê, a ordem ela cuida mais dessas outras psicologias, dessas linhas aqui em Portugal. Então, nós não temos ainda essa força de Jung aqui dentro das universidades. Por isso ele acaba sendo cursos livres ou uma tentativa de montar uma sociedade, um instituto, mas ainda não há a certificação. Então, as pessoas me perguntam, mas eu vou sair certificada em Jung? Eu falo, não, porque não existe essa oficialização. Você vai aprender o conteúdo e você vai ter uma certificação livre, que é o que nós conseguimos aqui. Agora, formação em Jung é através desse curso de Zurique, que ele acontece em São Paulo, ele acontece no Rio de Janeiro, ele acontece na Espanha, mas ele requer muito pré-requisito. Que você já tenha feito horas e horas de supervisão de psicologia com o analista. Ele é muito restrito, muito selecionado. E Jung, ele tem uma coisa muito bonita, que no final da vida dele, ele declara através até de um sonho, de um livro que ele escreve, que a psicologia dele, apesar de ser acadêmica e científica, somos nós, seres humanos, na prática da vida, que vamos entender melhor o caminho que ele quer trazer. Por isso, porque a gente integra e quer saber sobre, e não ficar só nessa parte mais teórica, que é importantíssima para a gente poder cientificizar e trazer essa psicologia para o meio acadêmico. Tudo é importante. O problema é você ficar preso num contexto ou no outro. Okay. Como tudo na vida, né? Claro. Dos dois lados a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio, né? Essa balança funcionando no seu fiel, no melhor. Naquilo que tem a ver com, agora, olhando aqui um pouco à interpretação dos sonhos, Sim. O que é que as pessoas não percebem na interpretação dos sonhos? Qual é o maior erro que as pessoas automaticamente tomam quando pensam na interpretação? Primeiro, que eu só sonhei isso porque eu vi lá fora. Primeira coisa. A outra coisa é, sonhei, acho que não tem nada a ver o que eu sonhei. A primeira reação é desvalorizar. Muito. Quem não está acostumado, os pacientes mesmo, eles lembram, mas acho que não foi nada, eu conto o sonho. O que você lembrar do sonho. Então, quem vai, né, adentrando por esse meio, já é difícil nós analisarmos o nosso sonho. Mas com a ajuda de alguém, né, nessa dialética, as pessoas vão descobrindo o que essas imagens querem dizer. Então, o que a gente normalmente faz? Ou que muita gente, né, que não está no meio junguiano fala, não foi nada, sonhei, mas olha, nem dá valor para o sonho. E às vezes é o sonho que tem ali um recado importantíssimo para o próprio processo pessoal. E qual é o processo que acontece no inconsciente que, de certa forma, faz despoltar essa imagem durante o momento do sono? Qual é o processo que existe no nosso inconsciente que faz despoltar essa... Que a imagem chegue. Que faz despoltar essa imagem. Ou seja, imagino que exista algum... vou-lhe chamar de desequilíbrio, alguma parte que possa estar em desequilíbrio, e depois há um momento em que o inconsciente, deixa-me dar uma imagem para que a informação chegue. Para que a informação chegue. Como é que é esse processo? Nós chamamos isso de processo de individuação. O processo de individuação, ele acontece o tempo todo. As sincronicidades, as imagens chegam através dos sonhos, de tudo que está acontecendo. Vai da nossa atenção, né, e do nosso interesse em perceber e captar essas informações. Por quê? Porque o tempo todo a psique quer nos falar o nosso caminho, quer nos orientar. Então, a priori, sempre essas informações chegam porque o interesse maior do nosso self, né, dessa imago Dei, é trazer-nos informações. Quando é que a gente começa a ficar mais atento? Acho que seria isso.
quando eu começo a saber do meu processo, eu quero saber de mim, eu quero saber o que acontece comigo. Porque quando você começa a ter essa atenção, o que acontece, quem eu sou, o que eu quero, o que a psique quer comigo, e de onde é que acontece a procura? É quando a vida balança a gente. Porque quando tá tudo muito bem, tá tudo muito bem. Mas quando as coisas começam a andar de um jeito que eu não aguento mais o trabalho que eu tenho, a profissão que eu escolhi, eu tive uma separação que me levou para o fundo do poço, eu tive uma morte que me machucou muito, eu entrei numa depressão e não sei porquê. Quando acontece essa busca, é quando então a psique desencadeia uma possibilidade de eu estar mais atenta às informações. Mas não pode acontecer, ou eu acho que acontece com frequência, nós estamos tão apanhados no nosso dia a dia e na nossa rotina que às vezes não estamos a pensar ativamente nesses porque é que eu estou a fazer isto, e os sonhos continuam lá. Quando eu estou muito ligada no mundo externo, quando a minha atenção é voltada para a concretude ou para concretizar algo, eu estou na dinâmica minha de construção externa, a tendência é eu não lembrar tanto dos sonhos. Eles estão lá. Mas como eu estou mais voltada não para o lugar interno, então é normal que eu não esteja atenta ao meu mundo interior. Mas quando eu estou mais voltada para o meu mundo interior, seja por uma entropia, por algo que me chama para ver dentro, ou uma terapia, ou quando você começa a ter essa atenção, você começa a lembrar mais dos sonhos, você começa a perceber mais os sinais que estão sendo dados, você capta melhor as imagens e as coincidências, porque tudo acontece o tempo todo. E você falou, então o que desencadeia? O que desencadeia é a vida, é o processo em si. O que faz com que estejamos atentos é o meu interesse no meu processo pessoal. E o que faz eu ter interesse no processo pessoal? São as bordoadas que a vida dá muitas vezes. Porque uma coisa acontece e eu não aprendo com aquilo. A vida dá um pouquinho mais forte, né? Aqui, o empurrãozinho para ver se eu consigo enxergar. E quando eu não enxergo, vai ficando de uma forma mais aguda. Vai sendo mais forte a mensagem que o mundo... O empurrão é maior. Até, provavelmente, se eu não cuidar disso, chegar até num psicossomático, numa doença. Então, o tempo todo, e aquilo que a gente guarda, seja numa família ou pessoalmente, a psique quer que eu veja. Então, vai bater para que eu veja. Quanto mais eu estou em processo, quanto mais eu olho, né, o que tem para mim, qual é o significado, por que isso veio, para que isso veio na minha vida, mais claro se torna as informações. Mas mesmo dentro do processo, tem hora que eu tenho que ir para o mundo externo. Então, eu estou menos atento. Então, não tem aquela coisa do tempo todo, estar olhando para mim e vendo, né, o que está acontecendo. Não, o Jung chama isso de neurose, que é muito bom. Neuroses são essas batidas da vida para eu tentar descobrir o significado que ela tem para mim e qual o significado que eu tenho para a humanidade e para a vida. Porque psicose já é um adoecimento, mas a neurose, eu brinco, eu falo nas minhas aulas, olha, todo mundo é neurótico graças a Deus aqui. Porque a vida está querendo ensinar muita coisa aqui através da psique. E para alguém que esteja no processo esteja nesse processo de desenvolvimento e que esteja a prestar mais atenção, por exemplo, aos sonhos, que dicas o que é que a pessoa pode fazer neste momento? Primeiro, ter muito respeito pelo inconsciente e pelo que ele está te dizendo. Mas deve assim que acordar, deve, por exemplo, escrever? Exatamente. Se conseguir escrever, melhor ainda, porque você tem... dá até para você fazer um livro de sonhos. Você vai documentando esses seus sonhos para você tentar analisá-los, né? Se não, consegue de uma forma individual, ou numa terapia, ou em grupos. A gente tende muito a ir para o Google, tentar ver qual que é o significado. Certo. E às vezes pode bloquear, às vezes pode ajudar, nunca se sabe. Cada caso é um caso. Mas o que é bom? Primeiro, você estar atento, ter respeito pelo que o sonho te diz, tentar anotar, ter isso de alguma... Mas também tem uma coisa, você pode não anotar um sonho, mas quando um sonho quer falar com você
e ele traz assim uma importância muito grande, uma mensagem, é aquele tipo de sonho que passou 2 dias, você lembra o que você sonhou na segunda-feira. Porque ficou muito inscrito aquilo. Assim como o pesadelo. O pesadelo, ele tem uma função de emergência. Aquilo que você não está vendo é como se ele gritasse para você entrar em contato com uma emoção, acordar com o coração todo palpitando. Para quê? Para dizer, isso aqui que eu estou tentando dizer é uma emergência sua que você precisa ver. Mas o que a gente faz com o pesadelo é o primeiro que a gente quer esquecer. Né? Então, os sonhos são muito bonitos. Quando a gente tem uma história, né, de anotações dos nossos sonhos, eles vão contando a nossa vida. Mas é um passo importante, porque se na análise simbólica eu posso escrever o sonho, mas depois pensar o que é que algo no sonho significa para mim, antes de ir tentar perceber o que é que aquilo significa para o coletivo. Né? Portanto, voltamos àquilo que falávamos no início. Portanto, se eu sonhar com a escada, eu tenho que perceber o que é que a escada significa para mim e não o que é que a escada significa no coletivo, seja do país ou da comunidade onde nós estamos. Mas a tendência que nós temos quando sonhamos é irmos ao Google e perceber o que é que significa o que é que significa uma escada, o que é a escada para nós. Portanto, ou seja, tentar perceber, ok, o que é que a escada pode significar para mim primeiro. Ok. Lembranças que eu tenho sobre escada, as lembranças boas, as ruins, e o sonho tem uma magia que as lembranças, qual é a emoção que me traz a escada? Principalmente, porque se eu começar a tentar buscar lembranças, elas vão despoletar emoções. Emoções que precisam ser trabalhadas, porque se uma emoção se apresenta para mim e me incomoda, é porque eu preciso ver o que está ali. Tudo que me incomoda, tudo que incomoda eu tenho que ir de encontro, porque ali tem uma informação importante. Okay. Principalmente o que incomoda. E os sonhos têm uma magia que eu sonhei, eu analisei errado, eu não analisei. Psique sábia, ela vai me trazer um sonho mais claro. Mais claro, mais claro. Eu percebo isso na clínica, né? Analisamos o sonho, ou a pessoa não captou o sonho. Tá, vamos mais para frente. Volta outro sonho. E o sonho está dizendo o mesmo sentido do anterior, o mesmo conteúdo de uma forma até mais clara. A Fátima consegue interpretar, ou seja, há ali uma visão, eu já consigo interpretar o que é que está a acontecer e, portanto, a análise da Fátima, ok, o sonho que aconteceu no passado é exatamente a mesma mensagem, mas como não chegou lá, este chegou. E isto é observável em consultório. Por quê? Porque na clínica, né, na terapia, você acompanha o processo do paciente. Então, a gente tem sempre a premissa. Eu não sei se isso é real ou não, mas a nossa intuição, o nosso inconsciente está o tempo todo nos comunicando sobre o paciente. Então, você vai acompanhando o processo do paciente. E o paciente não consegue ver algo que você está tentando fazer com que ele integre ou que ele chegue. Mas aí, de repente, você vê um sonho e fala, nossa, isso está dizendo aquilo que ele não consegue ou não quer ver. O sonho seguinte, nossa, de novo está falando daquilo que ele não quer ver e não consegue ainda assimilar. Então, dá para perceber. Por isso que quando uma pessoa vira, você não conhece, dá para você interpretar meu sonho, né? É muito difícil. Eu acho que isso não funciona muito bem. Porque eu não sei o teu processo para te ajudar na interpretação. Né? Eu posso até falar do suprapessoal, que significa as coisas. Mas isso não é uma realidade. Mas há sonhos comuns. Há sonhos até posso sonhar um sonho que é teu se eu tiver uma proximidade muito grande com você. Eu posso ter um sonho premonitório. Por exemplo, você tem um casal que está vivendo e um deles está com bloqueio para alguma emoção ou para as emoções. Muitas vezes a pessoa, né, do casal que é mais sensitiva, ela tem um sonho. Eu já vi isso. O sonho não era dela. O sonho era da vivência que ele estava experimentando. E ela sonhou por ele. Então, quando ela conta o sonho, olha, o sonho é dele. Conta para ele isso. Mas porquê? Cria-se um inconsciente dos dois? Cria-se. O inconsciente, nós estamos trocando inconscientes aqui. Como é muito
próximo, muito íntimo, principalmente quando tem sexualidade, que aproxima muito mais, os inconscientes estão muito próximos em comunicação, né? Então a gente tem termos para isso, transferência, também tem independência, né? Temos projeções. Então, esses inconscientes trabalhando em uníssono, eles trazem informação que pode vir ou para um lado ou para o outro. Podemos ter sonhos premonitórios, que é esse inconsciente trazendo possíveis acontecimentos, porque o tempo é relativo. Mas são pessoas mais sensitivas. Mas, ou seja, existem sonhos comuns, fala-se muitas vezes, ou sei lá, pessoas que fogem, pessoas que estão em queda, pessoas que estão em voo, não é? E, portanto, Sim. há um conjunto de sonhos que são comuns às pessoas. Aí esses têm um significado mais suprapessoal. A minha questão é essa, porque apesar de haver sonhos que são comuns, aplica-se a mesma técnica, que é perceber primeiro no indivíduo o que é que, ou de tal forma existe um conjunto de sonhos que tipicamente a mensagem é esta, é algo que é assim mesmo do coletivo. Ou seja, quando este tipo de sonho é um sonho padrão e tipicamente a mensagem será, na esmagadora maioria dos casos, igual para toda a gente. Sim, mas tem sempre esse diferencial do indivíduo. Se você sonha que você está... Você falou caindo. Você sonha que você está caindo. Então, a gente sabe que muitas vezes a queda num sonho pode ser o ego que está muito inflado, a pretensão está muito grande, e você sonha que você está caindo. Isso quer dizer que o teu ego está tendo uma queda, quebrando as pernas, como a gente diz. Isso quer dizer que... Então, eu pergunto, onde é que você está com uma pretensão muito grande, onde você quer está egóico, porque o sonho está falando, você tem que baixar a bola. O sonho quer dizer isso. Mas eu preciso saber dessa pessoa se realmente isso está acontecendo. Eu parto da premissa que possa ser isso. E a pessoa, puxa, é verdade mesmo, eu estou muito egóica, né? Eu estou chegando nisso. Ou pior ainda, né? Não estou e a gente vê que tá. Vai sonhar mais vezes ou vai cair mesmo. Né? A tendência é essa. Mas, de repente, a pessoa está dentro de um processo onde ela precisa ter uma lembrança de uma queda que ela teve por causa de um trauma, por exemplo. E esse sonho, dentro do contexto que nós estamos trabalhando, está remetendo a uma época, a um tempo, né? Um momento onde ele precisava relembrar daquele lugar que ele caiu, na realidade, que remeteu a um trauma, que ficou oculto, escondido. Então, temos uma premissa, mas sempre ela precisa ser investigada. Então, esse jogo entre o que é teu pessoal e o que é suprapessoal pode encaminhar muito para a análise de um sonho. Mas sempre com o cuidado do que é teu primeiro, Rubio. O que significa isso? Então eu vou aproveitar porque eu tenho o sonho que durante anos seguidos, pontualmente ia sonhando. Reincidentes, a gente chama. Sim, reincidente e pontualmente iria acontecer. E às vezes até com alguma frequência. Mas acontecia mais na outra casa, quando eu ainda morava com os meus pais. E o sonho era constantemente o mesmo, era de estar a subir as escadas do prédio. Eram dois, mas eles eram praticamente... O tema era o mesmo. Havia alguém que vinha atrás e eu depois estava no momento de fechar a porta de casa e do outro lado sentir que a pessoa estava a abrir e eu sem capacidade e era sempre muito complicado tentar aquele... E não era bom, não era um sonho nada bom. Ele angustiava, então ele era emergente, era uma coisa que estava pedindo para você resolver. Sim, então, e era constantemente, era mesmo literalmente uma ameaça era como se alguém estivesse a tentar entrar dentro de casa e eu estar a fazer força para fechar a porta. E ainda tinha um detalhe, eu lembro-me de, no sonho, os pais estarem a dormir e eu a chamar por eles e nada, eles continuarem a dormir e eu ali a fazer força. E isso aconteceu durante, provavelmente, 3, 4 vezes por ano vinha. O recado estava bem dado, né? Mas é frequente este tipo de... Sim, é algo que precisa ser resolvido. E como isso te incomoda, a questão incomoda, você de alguma forma fica mais atento, porque o sonho
mesmo você sem consciência disso, toca numa emoção tua. Então, ali tem muitos sonhos que acontecem e que mexem por si só em nós. E tem outros que ficam de uma forma Era um mais... sentimento de impotência, porque eu queria fechar a porta e não conseguia. Sentimento de impotência, querer fechar, não conseguir e ter alguém maior, mais forte do outro lado. E é interessante, né, sem entrar em detalhes particulares, quando tem essa coisa da ascensão, porque você subir a escada. Uhum, em alguns casos, sim. Então, o subir, ir para um outro patamar. E por nada é por acaso, se estivemos a falar de escadas durante tanto tempo. Pois é, a escada. E acabamos a falar aqui a subir uma escada. Exato. Subir é você ir para um outro patamar, muitas vezes. Pode ser uma inflação, mas também pode ser um movimento onde você quer angariar um outro nível de consciência, um outro nível de vida, uma nova conquista na tua vida. E, de repente, pode estar acontecendo uma determinada invasão que não quer que você faça isso. Você quer se defender para continuar esse caminho e não é possível. Porque nós precisamos, eu digo muito, empurrar a cerca, né? Então, quando nós decidimos algo na nossa vida, a gente precisa ter essa força, que não nos impeçam de que eu siga o meu caminho, que eu ganhe uma nova consciência. E é uma coisa que eu sempre digo, quando a gente angaria um novo patamar de consciência, quem não angariou e está muito próximo de nós, é muito mais fácil essa pessoa tentar me puxar e voltar para aquele lugar do que ir comigo. Uns vão, outros não vão. Acontecem, muitos vão, muitos não vão. Então, nós estamos muito inseridos em contextos onde, quando nós buscamos esse autoconhecimento e conseguimos dar esse passo para frente, a gente tem muita situação, muita gente que acaba querendo que eu não vá e me impedindo. Então, nessa hora, a gente precisa mesmo empurrar a porta com força, botar a cerca. E ficando ou não ficando ao lado dessas pessoas, o nosso caminho precisa seguir. Porque muitas vezes eu sigo e muita gente pode vir também junto comigo. Mas às vezes não é mais o mesmo grupo que vai me acompanhar, às vezes não são os mesmos familiares, os mesmos amigos. Sim. E isso, coisas da vida. De certa forma a gente acaba por experienciar de alguma forma. Há um momento em que a gente percebe que faz parte, a gente continua o nosso percurso e as pessoas seguem percursos Mas diferentes. O novo sempre vem. Porque se eu dou o passo e eu libero o que não cabe mais para mim, não tem vácuo, o novo vem. Tem um momento eterno que a gente acha que não vai vir. Certo. Eu não estou vendo o fim do túnel. Eu não posso deixar de não falar de sombra, porque eu acho que a sombra tem muito má fama. É sombria. Tem muito má fama, mas eu acho que é um bocado injusto, porque a gente precisa dela e precisa de falar muito com ela. E tê-la ao nosso lado. De forma alto nível, só para quem não está familiarizado, o que é para Jung a sombra, não é? Porque falamos todos de sombra, né? Acho que já é um termo muito comum, né? Muito comum. Mas do ponto de vista junguiano, o que é a sombra, de forma que o que é mesmo ela, o que é mesmo ela, para forma de quem não está dentro do tema, o que pode efetivamente, percebo, consigo perceber. Sombra normalmente tem a ver com a moralidade do local aonde eu cresço. A moralidade do local onde eu cresço. Parentes, pais, civilização, cultura, o meio mais próximo, coletivo. Então, aquilo que é considerado moral e certo, né? E aí vai das histórias dos povos, das religiões. Então, que para aquele meio é considerado certo, se eu não entrar naquele meio, né, e coadunar com aquela moralidade, o que é diferente em mim, enquanto potencialidade daquilo que é esperado como moral do meio, a criança guarda. Então, se ela tem uma potencialidade para ser um grande artista, mas o meio ali quer que ele seja engenheiro, advogado, o que acontece? Essa potencialidade de criatividade maravilhosa, ele tem que colocar em algum lugar, porque nada se perde, tudo se transforma. Então, fica guardado em si. Só que tem um momento em que isso que fica escondido em mim quer se manifestar. E se eu não entro em contato e começo a desenvolver
isso que em algum momento eu precisei guardar, ela me toma. Ela vem e ela toma conta de mim. De forma pervertida. Muito atropelada mesmo. Eu não diria nem pervertida, mas eu diria autônoma de uma forma descompensada. Pode até ser pervertida, claro. Porque se eu tenho algo guardado dentro de mim e que de alguma forma, diante daquela moralidade, não é aceita, quando ela vem com a força toda, ela é muito pervertida para a moralidade. Vem em excesso e desequilibrada. Sempre. E aí vem a possibilidade de eu perceber o que está guardado na sombra. Ou seja, se eu vivo num ambiente onde eu não tenho capacidade de me expressar enquanto criança, por causa da moralidade do meio, quando sou adulto, provavelmente eu vou-me expressar de uma forma mais desequilibrada, mais agressiva, posso ter comportamentos aditivos, porque encontro um caminho para poder projetar essa expressão que eu não poderia ter quando era porque ela vai vir. E muitas vezes a gente fala que, né? É muito diamante. importante o tema a definição pela moralidade. Porque Ética e moralidade. Porque eu nunca, se calhar é um termo comum e é fruto da minha ignorância, mas eu ainda não tinha ouvido dessa forma. Ou seja, é a moralidade do sítio onde cresceste. E Pois de repente, para mim, há logo um conjunto de ideias, de mapas que, certo, isto e isto era assim. E, portanto, se a gente virar ao contrário, se fizer um espelho, eu consigo perceber efetivamente o que é que ficou em falta. Portanto, se a moralidade era esta, eu tinha aquilo que eu tinha que não encaixava nesta moralidade, então fica deste lado como sombra. É como sombra e muitas vezes como um grande potencial. Que uma vez que você trabalha, se transforma numa energia muito poderosa para o teu percurso de vida. Se você não trabalha, ela vai te derrubando. Porque a partir do momento que você fala que existe uma moral num grupo, que existe uma moral no coletivo, você está falando também que existe uma imoralidade. Certo. Então, tudo que não coaduna com a moralidade é imoral. E, às vezes, aquilo que é imoral para aquele grupo não é imoral para outro grupo. Correto. Mas você que está ali foi taxado como imoral. É complicado, né, essa questão de a gente falar de ética. Mas a psique, ela é amoral. Ela tem a própria moralidade, que é aquela que cabe para o bem pessoal e para o bem da humanidade, que não está inscrita porque aquela civilização, porque aquele grupo acha que é assim, aquele outro grupo acha que é de outra forma, porque a nossa moralidade, ela vai de encontro ao nosso desenvolvimento. Então, tudo aquilo que, né, e o Jung fala que muito dessa imago desse transcendente, desse divino, o que é? É tudo que bate em mim para que eu cresça, que eu encontre o meu sentido de vida. Então, muitas vezes, né, aquilo que é moral para um grupo, eu não caibo ali, porque a minha potencialidade está muito maior do que aquela pequenez que está sendo oferecida. Mas a moral de um grupo, como em tudo, não é necessariamente punitiva ou para castigar. Também serve para criar um conjunto de ordem, para que as interações entre as pessoas sejam harmoniosas. Principalmente quando falta consciência. Porque se você tem, como havia antigamente, que você precisa colocar as tábuas de Moisés para no seu olho por olho, dente por dente. Isso na nossa civilização também. Se você não tem uma capacidade de consciência de que você, ao atravessar num sinal vermelho, pode causar um acidente, você tem que ter esse cuidado, você tem que saber que a reciclagem é importante, não porque está sendo multado, mas porque isso é importante. Se as pessoas não têm essa amoralidade, esse bom senso, então é preciso que a gente tenha líderes, né, que para essas pessoas, né, nesse momento mais infantilizado, sigam as regras do pai, para a gente ter ordem. Mas então, nesse caso, nós podemos ter sombras que não são necessariamente fruto de algum tipo de opressão quando éramos mais novos. A sombra sempre vem daí. Sempre da opressão. De uma opressão.
ou quando nós éramos mais novos, ou como herança de um sistema familiar ou coletivo. Mas eu, quando digo opressão, vamos imaginar que existe alguém que tem uma psique que tem satisfação, se calhar, em tratar mal animais. Aham. Mas a moralidade daquele contexto diz, não, temos que ter respeito para com os animais. A pessoa vai desenvolver também uma sombra sobre esta dimensão, porque se calhar quando era criança tinha prazer ou algum gozo de fazer algo, de fazer esse mal. Portanto, o que eu quero dizer não é necessariamente como opressão de fizeram mal à criança. Ou seja, há uma parte que é inata, correto? O Jung fala que nós não somos tábuas rasas, então nós acabamos por vir com características que nós não sabemos por quê. Mas, a priori, a criança, ela não é ela que as atitudes da criança, a priori, porque tem essa outra componente. A priori, ela tem um comportamento em função do que está sendo construído, dos traumas que ela vive. Então, não necessariamente uma criança que maltrata um animal, ela pode ter essa índole, mas ela muito provavelmente pode ter sofrido algum tipo de trauma, de educação restritiva, de maus tratos, aonde ela está só conseguindo colocar de repente aquilo que foi feito com ela lá fora também. Ok. É a criança que vai para a escola e bate em todo mundo. Certo. Porque ela sofre uma agressão em casa, que ela não pode retribuir em casa, ela acaba fazendo isso. E muitas outras situações. Se de repente a criança é idolatrada porque ela chuta a canela do amigo, para ser aceita ela vai continuar chutando a canela. E por aí vai. Assuntos e assuntos que a gente pode. Por isso cada caso é um caso. Porque, ou seja, às vezes tenho dificuldade em acreditar. Eu vou pôr ao contrário. Eu às vezes acredito que há pessoas que genuinamente querem ver o mundo arder. Tá. Agora, eu não sei se elas nascem assim. E às vezes a minha dúvida é, será que as pessoas nascem... há Pode pessoas ser. que nascem já com esse código? Com esse arquétipo para vir fazer esse movimento na humanidade. Mas se ela vem para fazer esse movimento na humanidade, é porque a humanidade precisa desse contraponto para uma harmonia ou para que nós cresçamos. Porque nós somos muito infantis, nós ainda queremos muito estar na casa do pai e da mãe. Que os outros façam por mim aquilo que eu não quero fazer. Ou então assumam a responsabilidade de atos que eu não quero assumir. Então, enquanto nós somos muito infantis e queremos muito que os outros tomem a responsabilidade, decidam por mim, eu estou no estado infantil onde eu quero um pai e uma mãe. Então, se eu estou infantil, vai ter um pai e uma mãe que vai vir, né, de alguma forma, tentar botar harmonia para provocar esse crescimento, nós sairmos dessa De forma zona. arquétipa. Pode ser literal, mas arquétipa Mas também. sim, porque os arquétipos são infinitos, né? Estão por Sim, aí. mas pode-se encontrar, por exemplo, esse pai e mãe, se calhar no trabalho. Lógico, aí ele vai fazer o trabalho que você precisa para... Porque se você tem um chefe, um colega que está causando com você, é porque alguma coisa anteriormente já aconteceu e a psique está querendo te mostrar o que aconteceu antes. Um comportamento teu que precisa ser amadurecido, que precisa ser visto. Então a psique vai certinho pegar quem precisa para você tentar aprender a lição. Portanto, instintivamente nós vamos colocar à frente, nas diferentes dimensões, quem nós precisamos para fazer esse trabalho de desenvolvimento. Isso. Agora, podemos tomar consciência de que, ok, Isso. se esta pessoa está no caminho, é porque há aqui alguma coisa a desenvolver com ela. Se está no caminho, principalmente de forma... contundente, vamos dizer pronto, assim. sim. E então há aqui qualquer coisa que eu tenho que Aprender. Mas não somos nós que colocamos, nós não fazemos nada, né? A gente só atrapalha. Na verdade, a psique está movimentando essa, né, a premissa da teoria de profundidade, a premissa está movimentando.
Agora, nós, como seres humanos, temos essa dádiva de conseguir mudar, escolher, alternar, aprender com o que está sendo apresentado para nós. E acho que a grandeza aqui é a gente perceber para que as coisas se montam, acontecem, né? O cotidiano, o espírito da época. Isso é espiritualidade. E como é que se faz no tempo, não é? Como é que é o processo de integrar a sombra? E neste caso é a sombra ou as sombras? Pode ser as sombras. Sombras. Os complexos, os traumas, as sombras, as personas. Sim, E temos tudo. como é que é o processo de É perceber os avisos. E os avisos, por exemplo, da sombra, que é até mais fácil a gente perceber e é muito bom, é tudo que te incomoda é teu. Incomoda não é aquilo que incomoda e passa, é aquilo que incomoda e você leva para casa. Incomoda de novo, e aparece de novo, e te incomoda de novo. Então, quanto tempo passa no consultório a tentar convencer as pessoas que se te incomoda é teu? Depende do processo de cada um. De novo, tem gente que vem com mais consciência, tem gente que está mais apta, tem gente que está mais amadurecida. Não, a sombra é rapidinho, porque a gente percebe bem. Porque, assim, o que me incomoda muito, primeira coisa, eu brinco, bateu, doeu, leva que é teu. Você chega em casa e começa a perceber, me incomodou. O que eu tenho ali, que eu estou vendo na outra pessoa, porque a gente chama de projeção. O que eu tenho? Ah, essa pessoa, ela fala muito alto, ela incomoda. Será que eu também estou fazendo isso em algum lugar e não estou percebendo? Ou talvez eu preciso aprender a fazer isso, é o que está me faltando. Por quê? Porque talvez eu precise reprimir uma expressão maravilhosa. E essa pessoa veio me incomodar para dizer, você tem isso como potencial e não está pondo em jogo. Ou então, você é assim e não vê que você é. Né? Então, a projeção, acho que é uma máxima aqui do Jung mesmo, que ele traz muita coisa de vários autores, várias histórias, várias civilizações, várias religiões, mas escrituras sagradas, mas a projeção é um jeito da gente perceber o que é meu e que está no outro. Dói descobrir? Dói. Ou então, quando a sombra me toma. É descobrir que tem algo que está querendo se revelar e que está guardado e me tomando, e eu preciso saber o que é. A projeção é mais fácil, porque se eu pegar a atenção, dói, mas eu descubro. A sombra, quando me toma, é mais difícil. Então, eu preciso, muitas vezes, de alguém que esteja comigo, né? Um terapeuta, alguém que olhe para essa profundidade, ou alguém que seja mais ligado à espiritualidade no sentido, eu não diria cor-de-rosa, de atalhos, eu vou descobrir o que você tem e vou te curar do nada. Não, é aquela espiritualidade que também quer que você descubra você mesmo, né? Que vem te orientar para que você se ache. Aí você pode entrar em contato com essa sombra. Mas a projeção é mais fácil. Ok. Portanto, perceber... Vai lembrar de mim quando te incomodar agora, porque é assim que funciona. E quem estiver ouvindo também. Acho que é uma grande dica. Portanto, eu já venho fazendo um processo terapêutico já há alguns anos. Tá. Portanto, eu estou na fase de fazer as pazes com... Há coisas que não dá para curar, é aprender a viver. Pois é. Pronto, e eu já digo, ok, eu já olho e já... Quando tenho alguma coisa que me incomoda com alguém, e já vou às vezes na conversa e já digo, eu tenho este trigger, eu tenho este gatilho. E portanto, eu tenho este gatilho porque isto e isto. Eu tenho alguns, mas há 2 ou 3 que são diretos. Boa consciência. São diretos. Eu sei que se for por ali, a desresponsabilização do outro lado atira-me logo. Faz-me... Começa-me a... Já cutuca aí dentro, né? Por isso, desresponsabilização é daqueles que... E depois, ou seja, fiz o processo de perceber porquê. Não é? Fiz o processo de perceber porquê, onde é que começou e depois tentar desapegar do outro lado e perceber que, ok, houve... Pegar o que é teu de volta. Sim, há fases na minha vida em que peguei, e é uma tendência que eu tenho
de pegarem em pegarem coisas que não são minhas. Tá, carregar o que não é teu. Pronto, e então isto agora, não é? Isto a gente não ganha 5-0, a gente vai tentando que o saldo no fim seja positivo, mas é principalmente isso e manipulação. Tá. Quando me tentam pela conversa levar para outros lados, isso também não reage bem. É uma coisa que estou a tentar trabalhar. Quando a gente começa a ter muita consciência, né, de nós mesmos, não é qualquer rede social que pega a gente, por exemplo. Não é qualquer situação que me pega. Por quê? Porque nós vamos aprendendo, a gente vai integrando, a gente vai passando pelos processos. Então, quando eles se mostram, nós vemos. Não precisamos mais cair naquilo. Porque nós já aprendemos com aquilo. Já me trouxe a lição que eu precisava. Agora, se eu ainda repito, caio, né? E ainda culpo outra, porque eu não aprendi. Se a vida me traz de novo o mesmo problema, é porque eu não aprendi. Né? Então, esse pequeno movimento, né, de pelo menos de projeção, o outro me incomoda, peraí, tá me incomodando demais, não tá no outro, tá em mim. Se cada um fizesse um pouquinho disso, melhoraria muito a consciência do ambiente que a gente vive. Okay. Né? Porque se eu tenho ali alguém que eu culpo, que está fazendo muito mal para um determinado grupo coletivo, é até fácil culpar, não que a gente não tenha que ter mão e mexer, né, em prol de nos ajudarmos. Mas é perceber, tá bom, mas por que me incomoda tanto? Em que papel que eu tô? Eu tô no papel do algoz ou da vítima? Então a gente percebe, eu acho que o outro é muito algoz, é porque eu tô muito no papel da vítima. Ou onde eu sou algoz? Né? Então, não é só... vou combater. Não, é primeiro o que tem em mim. Depois vamos ver o que eu posso fazer com tudo isso a partir do momento que eu descubro onde está em mim primeiro. Okay. Antes de terminar, eu gostava de tocar no tema dos arquétipos. Tá. Primeiro, Jung classifica quantos arquétipos, se tivéssemos que os... Infinitos. Infinitos. Alguns se manifestam, outros não. Então, alguns vão se manifestar para você. Arquétipos são ideias prontas, perfeitas, que estão em algum lugar. Só que eu não consigo ver o arquétipo na sua inteireza. Eu consigo ver pedaços. Imago, né? Então, é imago Dei, imago da mãe, imago do pai, imago do que é o masculino. Pedaços. E quando um arquétipo quer se apresentar para mim, é porque ele quer que eu veja mais sobre ele. Então, se eu entro num relacionamento afetivo, é porque provavelmente a minha psique quer que eu saiba mais sobre o masculino. Sobre o meu pai, sobre o masculino. Então, as situações querem que eu enxergue mais sobre aquela ideia que nós sempre vemos só um pedaço. Então, o arquétipo que compete para o meu caminho vai se apresentar para que eu veja mais dele, não totalmente. E aquele que não faz parte do meu caminho não vai se apresentar. Então, um arquétipo de modelo de beleza não vai aparecer para mim, porque não está no meu caminho. Né? Uma jogadora de tênis também não vai aparecer para mim, porque não está no meu caminho. Né? Mas vai aparecer aquele que compete a mim nas minhas possibilidades que me foi dada, para que eu desenvolva aqui, para mim e para a humanidade. Mas ele surge para eu desenvolver aquelas competências de arquétipo, ou surge para outro motivo, para eu aprender a me defender desse arquétipo? Quando eles surgem... É para aprender mais sobre ele e para tudo isso. Para aprender sobre um trauma, sobre uma sombra, sobre uma potencialidade, sobre um luminoso, sobre uma vocação, tudo. O que a ideia que ele vai a ideia que o arquétipo quer que eu veja mais dele, vai me trazer informações para aquilo que eu preciso. Dentro do arquétipo há uma dimensão que se vai mostrar e, portanto, fica à nossa responsabilidade perceber o que é que eu preciso de retirar dele. Se preciso de me tornar mais como aquele arquétipo, ou se preciso de aprender a gerir melhor nos outros. Como é que é utilizado este tipo de arquétipos em processo terapêutico? É o dia a dia. Então, vamos supor que aparece aquele... O relacionamento afetivo, eu acho que é o mais fácil de entender. A gente entra no relacionamento afetivo. Então, a gente tem uma ideia
no meu caso, por exemplo, de masculino, que o meu pai me passou. Meu pai e os supostos homens e pais, né, que me transitaram na minha infância. Eu só sei um pouco sobre o masculino. Um relacionamento afetivo vai me ensinar muito sobre o que é o masculino. Então, a tendência, né, é eu, a partir do momento que entro em contato com mais informações do que é o masculino, saber mais sobre o que eu aprendi do meu pai, a roupinha que serviu por um tempo, que meu Pois, pai me porque ensinou. há um dizer que quando um homem entra numa relação com uma mulher, ele vai ver o seu inconsciente feminino no outro lado. Exatamente. E o oposto. E o oposto. Portanto, a mulher vai ver o seu inconsciente masculino no parceiro. No parceiro, porque se a minha opção é feminina e eu tenho ali no meu companheiro o masculino, o espiritual meu, né, tá dentro ali, é o masculino. E eu não consigo ver diretamente dentro de mim, eu preciso sempre que se projete fora. Então esse homem vai mostrar para mim o que eu entendo sobre masculino, o que eu já sei sobre isso, o que meu pai me ensinou. Então vai ampliar. Então, o relacionamento afetivo é um lugar onde a gente tem tanto para aprender sobre a gente, sobre o outro. Mas nós somos, assim, muito infantis, né? A gente quer um pai que proteja, que provê, uma mulher que cuide, que seja mãe. Então, esse lugar de infantilidade, também o relacionamento dá pra gente a oportunidade de crescimento muito grande. Então, para quem está em relacionamento e olhar para o, vamos supor, neste caso, num relacionamento heterossexual, e quem está a olhar... Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Homo, hétero... Então, por exemplo, num relacionamento homossexual, por exemplo, entre duas mulheres... Alguém vai representar o masculino ou outro feminino. Ok, há uma representação de um dos lados. Não tem como, porque se existe a união, existe sempre a complementariedade. Mesmo que em algumas situações isso possa ser trocado no decorrer do comportamento. Mas, normalmente, naquele momento, alguém é um representante... E pode fluir, ou seja, pode, por exemplo, num relacionamento homossexual, pode fluir, ou seja, voltando ao caso do casal de mulheres, se uma representa o inconsciente feminino e a outra representa o masculino, pode fluir, neste caso... Eu tive algumas pacientes e alguns pacientes que me falavam que às vezes existia uma certa troca, mas a preponderância permanecia a respeito de um e a respeito do outro. Ok. Tá? A psique, ela é bonita, ela busca essa informação de complementariedade. E o que é que as fazia identificar um inconsciente masculino no outro lado? Quais eram os principais? Eram características mesmo, vamos dizer arquetípicas, que eram características masculinas mesmo, típicas do masculino. Ação, proatividade. Ação, ideia, racionalidade. E tem também algumas vertentes aí que a gente precisa considerar. Mas, a grosso modo, é sempre assim. A tendência é essa. É como se a alma, né, tivesse escolhido por essa opção, mesmo num corpo diferente. Porque a gente olha para a alma. Não é para o corpo, não é para a cor. A gente olha sempre na profundidade para a alma. Para a consciência, para a inconsciência e principalmente o que esse espiritual da pessoa se apresenta. Então, num relacionamento, se eu quiser perceber se eu quiser saber o meu inconsciente, no meu caso, se eu quiser perceber o meu inconsciente feminino, basta olhar para a minha esposa e ela... Outra dica, assim, eu brinco assim, quando a gente está tomado nas brigas da relação, depois do amorzinho, tem as brigas, né? Nessas brigas, nós falamos coisas para o nosso parceiro que nós não sabemos nem porque nós dizemos. Mas se a gente aprendesse a ouvir o que o nosso parceiro está dizendo, é verdade. É uma lição danada que você está na briga, não ouve, mas que se você prestar atenção, o que foi dito está certo. Foi uma tremenda mensagem que a gente precisava captar, mas o ego não quer ouvir. Está certo, ou seja... tipicamente haverá algo na mensagem do outro que está certo. No meio do ruído, da discussão... Do ruído, da desarmonia, da desestruturação... O foco da mensagem... Você é igual à tua mãe. Morreu, né? Sim. Para e pensa. Foi uma briga muito acesa. Onde é que eu tô igual à minha mãe? Se foi dito é porque tem.
Porque a própria discussão depois vem de uma necessidade que não é cumprida. Exato. Compreendida, principalmente. Compreendida, principalmente. Compreendida. Ok. É aquela hora que algo salta de dentro e dá o recado e a gente não pega. Só que dizer, olha, eu tenho uma necessidade que tu não estás a compreender, já é alguns anos de terapia após, não é? Porque no calor do momento a gente não diz isso. Lembra aquilo que você falou na discussão? Eu não. Ele não lembra mesmo, não é? Exato. Sabe? Não é provocação. E eu falo assim, e vem me contar a briga na clínica, e aconteceu isso, e ele falou aquilo. E o que ele falou? Eu só anotando. Ok. Porque, nossa, que informação importante, né? Agora vamos ver como é que eu passo para essa pessoa essa informação que lhe foi dada, que nem um sonho. Ok. Psique é linda. Última questão, como é que alguém que tem este conhecimento todo do consciente e do inconsciente depois lida no dia a dia? Não entra em não há tendência para analisar tudo? No primeiro momento, sim, principalmente se você estuda Jung. A gente fala que a gente fica meio assim, atordoadinho. Tudo é símbolo, tudo a gente analisa, né? É possível dar ficar um pouco hipocondríaco dos sinais e das... Mas passa, é só aquele ímpeto, né, inicial. Eu sei... Mas não há tendência para se castigar mais depois com os erros? Não, pelo contrário. Se você aprendeu com aquilo, você sabe o que significa aquilo, é uma dádiva para você, é um alívio. Você entende por que você precisou fazer aquilo, por que o outro agiu daquela forma, por que a vida bateu. Obviamente que tem todo um processo, a noite escura da alma, onde a gente sofre tudo isso. Sofre mesmo. Mas quando você chega naquele momento de compreensão daquilo, é um alívio, é um crescimento que você fala, uau, entendo o que aconteceu e estou melhor por conta disso. Okay. A não ser que seja muito traumático e você não tem estrutura ou não trata disso. Mas é muito proveitoso, eu diria assim, a gente está ligado nessas coisas da psicologia de profundidade. Fátima, muito obrigado. Okay. Eu que agradeço o convite, muito gostoso aqui. A energia, o ambiente, o papo, muito bom mesmo. Obrigada, Rubem. Obrigado. Estamos?